Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Hoje é 1º de junho e nós encerramos o mês de maio numa grande festa, celebrando nossos 23 anos de missão em Parque Bristol. E falamos sobre o novo mote que nós adotamos para esse ano todo que vem agora, que vai até maio de 2023. O nosso mote será: somos comunidade de Jesus, uma comunidade de amigos. E o objetivo de falarmos desse assunto o ano todo é criarmos um ambiente, é ampliarmos o nosso ambiente tão conhecido e da qual ouvimos o testemunho esse mês todo dos nossos irmãos que caminham conosco há tantos anos. Esse ambiente acolhedor, esse ambiente de cuidado, esse ambiente de companheirismo, de ajuda. E nós queremos ampliar esse olhar, esse espírito, esse coração, essa mentalidade para todos aqueles que já estão conosco e aqueles que vão chegando. Então trabalharemos esse tema. Somos comunidade de Jesus, uma comunidade de amigos. E especificamente nesse mês de junho, nós vamos falar de um tema que nos é muito rico, abrindo esse período de reflexões. E o tema será: Eu me importo. Nós estamos vindo de um período aí muito difícil da pandemia, onde tivemos que nos ajustar, reajustar as nossas vidas. Estamos lidando com os efeitos colaterais que essa pandemia trouxe para todos nós. Voltamos às nossas vidas, às nossas atividades presenciais, ao trabalho e uma série de atividades que estavam suspensas. E também voltamos às nossas reuniões, aos nossos cultos, às nossas reuniões de pequeno grupo. Mas é interessante observar que nesse processo de retorno, como ficamos muito tempo reorganizado, com a vida reorganizada para viver na pandemia, esse retorno agora tem nos custado algo, tem exigido de nós uma dedicação maior para retomarmos a nossa vida plena, inclusive a nossa vida de culto presencial, de culto comunitário, também as nossas ações comunitárias. Nós aprendemos com a pandemia que nós somos comunidade de fé, Igreja do Senhor Jesus, em todo lugar onde nós estivermos. Nós já ensinávamos isso à comuna e isso ficou confirmado na pandemia. Inclusive que também somos igreja onde estivermos e quando estivermos e através agora e também agora no mundo virtual. Tudo isso ficou muito claro para nós. Entretanto, tivemos reafirmado o conceito de que também somos igreja através da igreja local. Somos igreja através da comunidade local. E através da comunidade local nós cumprimos também a missão no espaço que o Senhor tem nos colocado, né? Em Parque Bristol e para além dele também. E nesse sentido, esse mês nós queremos falar sobre isso, sobre aqueles que estão voltando da pandemia, estão lidando com a dificuldade desse retorno, tiveram a sua espiritualidade afetada, ficaram desanimados, outros que estão voltando e reorganizando a vida e todas as coisas, os conflitos que todos nós de todas as faixas etárias, desde crianças até os velhos, estão lidando os conflitos de adaptação, os conflitos emocionais, físicos, questões até de saúde mental que nós temos acompanhado, enfim. Essa situação me fez lembrar de um texto extraordinário que nós temos registrado por Mateus, do Evangelho de Jesus. Mateus ele diz lá no capítulo 9 que Jesus ia passando em todas as cidades e povoado e ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando os enfermos e os doentes daquele lugar. Entretanto, Mateus usa uma palavra que nos chama muita atenção. Ele diz que olhando para aquela multidão, ele via essa multidão como aflita e desamparada, uma multidão que estava como ovelhas sem pastor. É uma multidão que está vindo num processo de sofrimento, de angústia, de desolação, recebe os milagres do Senhor, recebe o favor do Senhor, recebe a presença do Senhor, mas precisam de cuidados. E é nesse ponto que nós estamos colhendo esse texto para usá-lo como tema da reflexão que faremos nesse mês de junho. O tema será: Eu me importo. Jesus fala
para os seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita representa as pessoas que estão pela aflição, pela angústia, pelo sofrimento, estão prontas a receber a fé, a serem atendidas, o socorro do Senhor, o abraço do Senhor, o ouvido do Senhor, o acolhimento do Senhor através dos seus discípulos. Mas ele diz que os discípulos precisavam importar-se com isso. Importar é trazer para dentro, importar é trazer para dentro do coração, é se colocar na pele do outro. Importar é se envolver com o sofrimento alheio. Todos nós estamos lidando com os nossos sofrimentos e a nossa primeira reação natural é ficarmos concentrados no nosso sofrimento e na reorganização da nossa vida. Mas o Senhor nos chama para vivermos para além de nós mesmos. Isso não quer dizer abandonar a nossa vida, nem deixar de cuidar de nós mesmos, mas é entender que o envolver-nos com os outros e vivermos além de nós mesmos traz socorro ao outro e traz cura a nós mesmos, traz cura à nossa vida, traz restauração à nossa vida. Esse é o cerne do Evangelho, né? Tratar o outro como gostaríamos de ser tratado, amar o outro como nós nos amamos. Então o Senhor Jesus nos dá um caminho, dizendo assim: orem, envolva-se com o outro a partir da oração, comece orando, comece trazendo ele para dentro de si, importe-se com a situação alheia, seja da criança, do adolescente, do jovem, do homem, da mulher, do casado, do descasado, dos casais, daqueles que vivem na periferia, aqueles que vivem na rua, aqueles que vivem no centro urbano e com a opressão do centro urbano, aqueles que estão vivendo agora os moradores, né, que estão vivendo na rua mesmo, né, estão moradores de rua, e muitas vezes não por opção, mas por imposição. E finalmente aqueles que estão sendo oprimidos por tudo isso e vão sofrendo então problemas mentais e psíquicos e até espirituais. O Senhor nos chama para sermos esse instrumento de libertação, anunciar o reino, orar pelos enfermos, curar os doentes e nos importar, levando a vida deles ao Senhor em oração. Esse é o primeiro passo. E assim que nós nos envolvemos em oração, naturalmente nós damos o passo seguinte, que é nos envolvermos com ações. Então esse mês nós vamos falar disso. Eu quero te desafiar a ouvir as pregações de domingo, ouvir os devocionais que são apresentados durante todos os dias pelos nossos presbíteros e presbíteras da igreja, e isso lhe trará edificação e fortalecimento. Vamos caminhar junto nesse mês de junho, importando-nos uns com os outros. Deus te abençoe e um junho muito abençoado para todos.